Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, o terceiro vídeo dessa série, onde eu estou demonstrando aqui ferramentas, técnicas de gestão estratégica, análises, para que você possa aí atuar de uma maneira mais assertiva como consultor de negócios, conselheiro, ou realmente, simplesmente, na verdade, aplicar aí no seu dia a dia dentro da corporação ou dentro da sua empresa, da sua consultoria. Beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos falar das 5 forças de Porter. O que é isso? O que ela faz? Basicamente é uma ferramenta para a gente poder entender, através de um cenário, o nível de competitividade do setor que nós atuamos. Então vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta. O que são essas 5 forças de Porter? É um modelo que foi criado por Michael Porter, professor da Harvard Business School, e ela avalia o grau de atratividade e competitividade de um setor. Tá? Então, digamos que você vai atuar aí no ramo de consultoria, dentro da área de RH, dentro da área financeira, de suprimentos, qualquer que seja a área, você vai usar essa ferramenta para avaliar o nível de atratividade e de competitividade desse setor. E aí, você vai usar isso para embasar suas decisões estratégicas e identificar os riscos de mercado. Então vamos lá, quais são essas 5 forças? Primeira força é a rivalidade entre os concorrentes existentes. Então você vai fazer uma análise de mercado e tentar entender como os concorrentes existentes nesse mercado interagem entre si. Quais são as ameaças desses novos entrantes ou de possíveis novos entrantes, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes e a ameaça de produtos ou serviços substitutos. Avaliando essas 5 forças, você vai estar entendendo, ou pelo menos começando a entender o nível de competitividade dentro do mercado que você vai atuar. Então vamos entender agora cada uma dessas forças. Primeira força, a rivalidade entre concorrentes existentes. Vamos entender como que isso pode se aplicar ao mercado que você atua. Então, nessa primeira força, nós vamos analisar o seguinte: a intensidade da competição dentro do setor. Digamos que você descobriu um nicho que ninguém está, é um oceano azul, como costumam chamar no mercado. A intensidade de competição nesse nicho vai ser muito menor do que, de repente, você atuar, por exemplo, como um consultor de marketing digital, com esse boom de marketing digital que nós estamos vivendo já há alguns anos. A competitividade no marketing digital é muito maior que, de repente, um People Analytics da vida, onde poucas pessoas ainda estão atuando, estão prestando consultoria nessa área. Então tem essa diferença de um mercado para outro. Lembrando sempre que a alta rivalidade, ou seja, quanto mais pessoas estiverem atuando no mercado, menor vai ser a sua lucratividade. Por quê? Porque uma das estratégias de competição é o preço. Então, quanto mais pessoas oferecendo um produto, menor vai ser a sua lucratividade ou a sua rentabilidade. Exemplo, em época de guerra de preço, as pessoas vão jogar lá para baixo, é desconto atrás de desconto. Então, a gente já consegue visualizar que quanto maior as pessoas oferecendo o mesmo produto, menor vai ser a lucratividade de quem vende aquele produto. Assim como a exclusividade te permite ancorar o preço na maneira que você quiser e praticar uma política de preço muito mais confortável do ponto de vista de lucratividade. Então, no mercado competitivo entre os concorrentes, você sempre vai ver a guerra de preço, que é muito comum, inovação constante e marketing agressivo. Depois, se vocês quiserem, eu recomendo que vocês assistirem um documentário sobre gigantes dos alimentos. Você vai ver ali como que marcas que estão no mesmo nicho concorrem entre si e as estratégias que elas usam em termos de preço, de agressividade no marketing, inclusive falando da outra marca, como que essa competição se rivaliza quando você tem duas marcas competindo pelo mesmo nicho e às vezes só o preço não resolve. Aí também entra a inovação e o marketing agressivo, tá? E aí, uma próxima força que nós vamos falar é a ameaça de novos entrantes. Quanto menor for a barreira de entrada, mais fácil que outros concorrentes entrem no seu nicho. Exemplo, marketing digital. Qual é a barreira de entrada para quem atua como, por exemplo, um copywriter? Não tem barreira de entrada. A barreira de entrada é uma pessoa estudar conteúdo e começar a praticar a ponto de se tornar um bom copywriter.
Agora, de repente é um produto, uma inovação tão exclusiva que você vai ter uma barreira de entrada grande até alguém conseguir achar aquele caminho das pedras para chegar no seu produto, tá? Então, facilidade e dificuldade para novos competidores entrarem no setor é o que eles chamam de, o que a gente chama de ameaça de novos entrantes. Exemplo: barreiras, capital inicial, marca consolidada, regulação, tecnologia. Quer ver um negócio interessante para exemplificar aqui a ameaça de novos entrantes? Patente. Se você tem um produto com a patente, você automaticamente criou uma barreira de entrada que para outros concorrentes entrarem no seu nicho, eles não vão poder entrar porque tem a barreira da patente daquele produto, daquele item que você está comercializando. Uma terceira força é o poder de barganha dos fornecedores, ou seja, é a capacidade dos fornecedores influenciarem preços e condições. Exemplo: digamos que a Apple, por exemplo, a Apple ela dita o valor que ela quer do iPhone, do iPad, dos itens dela, mas dependendo do volume, a briga comercial aí Estados Unidos e China, a gente viu aí um pouco dos impactos que isso pode trazer numa produção, por exemplo, da Apple, já que boa parte dos insumos vem da China, vem lá do Oriente, então pode impactar grandemente no seu negócio o quanto os seus fornecedores influenciam no preço e condições para você ter o seu item, o seu serviço. Então, quanto menos fornecedores eu tiver, maior é o poder de barganha. Então, é importante sempre analisar a sua dependência com esses fornecedores e sempre estar buscando alternativa para que você não fique refém de um fornecedor, de um grupo específico de fornecedor. A mesma coisa é no lado do cliente. Então, o poder de barganha dos clientes. Se você, por exemplo, digamos que você tem um contrato de consultoria com um único cliente, ele vai condicionar o seu mercado, ele vai regular o seu mercado. Então, se ele disser, vou reduzir o nosso contrato, você vai baixar seu faturamento sem poder fazer nada. Agora, se você tem mais clientes, ele vai baixar o seu valor aqui e de repente vai te permitir ter mais tempo, mais horas ou mais insumo, mais mão de obra para poder faturar mais em outro cliente. Então, tanto do lado do fornecedor quanto do lado do cliente, a gente tem que sempre buscar diversificar a carteira para que a gente não fique preso ou refém de um só cliente ou de um só fornecedor. E quanto mais concorrentes, menor o poder desse cliente com você. Então, por exemplo, se eu tenho várias empresas que eu presto consultoria com contratos curtos, eu não tenho dependência deles. Agora, se eu tenho um cliente que eu tenho um contrato longo e ele tem, vamos dizer assim, a maior representatividade no meu faturamento, maior é a minha dependência dele, maior é o poder de barganha que esse cliente tem comigo. Exemplo de case aí, de barganha de cliente, os e-commerce. Ali os consumidores têm uma diversificação de clientes. Hoje, uma loja que de repente no bairro ela teria ali uma carteira de 100, 200 clientes, ela pode atingir o mundo e não ficar dependendo ali do que está acontecendo no bairro, na localidade. Ela pode inclusive furar a barreira da sazonalidade de alguns momentos que às vezes naquela localidade ali pode existir. Beleza? Próxima força é a ameaça de substitutos. Como assim? Sempre que a gente tem um negócio, a gente tem que estar sempre pensando na frente em que coisas, produtos, serviços, pessoas, empresas podem substituir ou podem fornecer um serviço alternativo ao que a gente faz. Então, os substitutos, eles podem fazer com que você reduza a sua margem de lucro de maneira grandiosa. Exemplo, a inteligência artificial está fazendo com que muitas profissões sejam meio que, eu não vou dizer substituídas, mas sejam reinventadas. Então, quem não está se atualizando com a inteligência artificial, consequentemente, está ficando ali num nível de desvalorização. Mesmo que a pessoa tenha muita bagagem, muito conhecimento técnico, mas às vezes uma coisa que ela fazia com horas, a inteligência artificial está fazendo com minutos, segundos, e vai acabar que a pessoa vai perder o seu mercado. Outro exemplo, muito clássico, Blockbuster e Netflix. Também tem um documentário no YouTube gratuito que você pode assistir, onde conta a história dessas duas gigantes
e que uma entendeu o time certo, a outra não, e a gente já sabe o resultado. O Blockbuster acabou, a Netflix está aí firme e forte, inclusive atacando novos mercados, como por exemplo TV aberta, tá? Para vocês terem uma ideia, a Netflix aqui no Brasil, ela passa o faturamento de algumas TVs aí abertas, e aí com um quadro super enxuto, com menos de 200 pessoas, eles conseguem ter um faturamento maior do que muitas TVs abertas aí. Outro exemplo é a própria Uber, EasyTaxi e outras empresas que furaram, substituíram serviços que pareciam estabelecidos, né? Ninguém voltasse alguns anos atrás, pouco mais de uma década, por exemplo, se alguém dissesse para você que você poderia andar num carro de um estranho e pagar menos do que um táxi, você acharia uma ideia absurda, mas nós estamos vendo aí o sucesso que o Uber faz. E por último, como você pode aplicar na prática, exercitar as 5 forças de Porter. Se você já é um consultor, diagnosticando o setor, o segmento dessa empresa, analisar cada uma dessas forças, com os dados reais do mercado e usar a análise para planejar diferenciação, entrada ou defesa estratégica. Então a gente pode exercitar em 3 cenários. Uma empresa que já está estabelecida no mercado onde ela atua, você vai diagnosticar ali como que é o setor, o segmento que ela atua, analisando cada uma dessas forças. Mas essa ferramenta também serve para você que quer desbravar um novo mercado. Então, digamos que eu sou um profissional de RH, quero migrar para um mercado de logística, por exemplo. Então, eu vou analisar, através das 5 forças de Porter, como que é o mercado. Salário é maior, menor, quais são as barreiras de entrada, eu vou ficar dependente de ter um cliente, de ter 2. Eu vou fazer essa análise e aplicar ali as 5 forças. A partir dessa análise, eu vou conseguir usar a análise para planejar uma diferenciação, ou se eu vou entrar nesse mercado ou não. Se eu já estou nesse mercado, qual é a minha defesa estratégica que eu vou traçar para que o meu produto, o meu serviço seja diferenciado e eu evite que novos concorrentes entrem, ou eu também aumente a dependência do meu cliente ao meu serviço e possa assim ter uma perpetuidade da minha organização. Vamos considerar aqui um breve estudo de caso, que é das academias de ginástica. Então, a alta rivalidade entre redes e academias locais, ela tem uma baixa barreira de entrada, clientes com alto poder de barganha. Então, assim, hoje, se você quiser sair da academia onde você malha hoje, malhar na outra, você vai pagar praticamente a mesma coisa, às vezes até menos, principalmente se você falar que está vindo de um concorrente. Então, tem uma baixíssima barreira de entrada e os clientes acabam tendo um poder muito alto de barganha. Outra força, não é fraqueza para esse mercado. Os equipamentos são caros, com poucos fornecedores, então você acaba ficando dependente daquele hall de fornecedores para comprar. E os substitutos, nós temos aí hoje, principalmente durante a pandemia, se consolidou muito isso, que são os aplicativos de treino, consultorias online, um personal trainer online, e também as atividades ao ar livre, como calistenia e outras que também fortalecem, também dão bons resultados, e muitas pessoas têm preferido, inclusive, esse tipo de atividade. Então, para vocês exercitarem aí, as 5 forças de Porter oferecem uma visão estratégica do setor, te ajuda a antecipar movimentos e proteger a empresa da concorrência. E aí eu vou deixar uma atividade prática para vocês, que é pegar aí a sua própria empresa onde você atua, ou a sua consultoria, ou um cliente seu, e exercitar essas 5 forças de Porter. Deixa aqui no comentário, entra lá no grupo do WhatsApp, no nosso grupo VIP, para a gente trocar ideia, fazer network, e mostra lá, compartilha lá com a galera o que você fez, o seu exercício, para que a gente possa trocar mais ideias a respeito de ferramentas de gestão. E se quiser praticar, tem aqui a nossa ferramenta, vocês já conhecem, que é o G-Power Tools, e adivinhe só, aqui nós temos as 5 forças de Porter, inclusive com o auxílio de inteligência artificial. Então você vai colocar o nome da sua empresa, vai colocar o setor que ela atua, e ele vai, através de uma base de dados, de pesquisa, vai estruturar para você as 5 forças de Porter desse seu mercado. Mas se você quiser preencher manualmente,
Então aqui, ó, os campos para você colocar cada uma das forças que nós analisamos nesse vídeo, beleza? O endereço é tools, de ferramentas em inglês, né? tools.gpowerapps.com.br. Vai estar no link, vai estar aqui no grupo do WhatsApp, que está no comentário fixado. Entra lá no grupo, você vai ter acesso ao link e também ao usuário para você praticar todas as ferramentas de gestão que nós fomos considerando aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever para receber a notificação de novos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a matriz de Eisenhower. É uma excelente ferramenta de priorização de tarefas, de projetos inclusive também. Então espero vocês no próximo vídeo. Até lá!